lendo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, último tomo do último volume. Até que enfim, terminamos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar aqui o último tomo de O Tempo e o Vento, obra que estávamos lendo no primeiro semestre de 2023, e a cada mês um vídeo, né, sobre um dos tomos, e agora finalizamos com este aqui. Antes de começar a comentar, eu pedi para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membro. E bora lá comentar este último tomo aqui. No vídeo anterior eu havia pontuado algumas coisas, né, que faltavam acontecer, não sabia se iam surgir aqui e tal. E assim, surgiram. Como, por exemplo, a morte do Toribio, que a gente já sabia que ele tinha morrido, a gente sabia que ele tinha morrido com o Floriano, estava presente, né? Porque o Floriano comenta que ele estava quando o tio dele faleceu, mas a gente não sabia detalhes. Aí aqui, né, tem o episódio da morte do tio dele, uma morte assim por razões safadas, né? Por rabo de saia. O cara com 50 e poucos anos, agora ele tinha preferência por mulheres, né? Porque antes ele era assim, o que viesse. Mas agora, nessa idade, ele estava preferindo as mulatas com menos de 20 anos. Pense, e o cara com mais de 50. Ele foi se engraçar com lá no bar, briga de bar, enfim. Aí tem um desfecho trágico aí. Uma outra coisa que eu fiquei me perguntando, né? Porque o Floriano já estava me irritando com aquela indecisão, como eu disse no vídeo anterior, né? Aquela coisa de faz, não faz, ó, como teria sido se tivesse sido alguma coisa, tal. E aqui o Floriano, em relação a duas coisas que ele era angustiado, duas relações praticamente, né? São duas relações que pontuavam a vida dele. A relação com o pai e a relação com a Silvia. Com a Silvia, o arrependimento, né? Que é a Silvia, esposa do irmão, ele gostava da cunhada. E a gente não sabia muito bem o que tinha acontecido, a gente só sabia que ela se casou com o irmão dele e ele gostava dela. E aqui a gente acaba conhecendo mais neste tomo, a gente conhece inclusive a Silvia, a gente tem acesso aos pensamentos dela, ela começa a escrever o diário, então a parte dedicada a ela, a gente entende melhor a história, a gente já tinha entendido antes, porque teve aqui o episódio em que foi mostrado que a Silvia gostava dele, mandou carta perguntando, né, se ficava com o irmão dele ou não e tal, né, porque ele gostava dela, ela gostava dele, né, do Floriano, mas o Floriano nada. E ele fala pra Silvia se casar com o irmão dele, né, então tem um episódio que isso é mostrado, então esse episódio é mostrado, esse episódio do passado, e a gente sabe que o Floriano se arrepende, né. E aí dá raiva dele, né? Foi muito tonto. Ele sempre com a vida apartada, né? Estudando fora e tal, se envolvendo com outras pessoas, longe da família e tal. Mas aí o desfecho dessas duas relações que incomodam me surpreendeu, né? Eu não pensei que o Floriano fosse resolver essas questões, que essas questões ficariam mais bem resolutas assim na vida dele. Primeiro porque ele lá, com aquela angústia, com a Silvia, desejando a mulher do irmão, ele finalmente toma uma atitude lá meio atravessada, ainda que tenha não sido o modo mais adequado, enfim, nem sei se haveria algum modo adequado nessa situação, mas houve um desfecho, né? Então, assim, ele realizou ali uma coisa, tentou resolver, ainda que de maneira atabalhoada, resolveu. Não vou dar spoiler o que aconteceu, mas ele resolveu. Né? E a gente já sabia tudo que se passava com ela, porque a gente teve acesso ali aos comentários dela, aos pensamentos dela, a relação dela com a mãe, também foi bem bacana. A outra questão, que é o relacionamento dele com o pai. Ele sempre se mostrou muito frustrado, sempre criticou o pai por ser mulherengo, por fazer a mãe dele sofrer e tal. Assim, por várias vezes aqui a gente tem evidências de que ele tentou ser diferente do pai. Mas essa relação com o pai, essa semelhança física e essa tentativa de distanciamento de caráter não era uma coisa muito bem resolvida para ele. E ele conversa com o pai, ele esclarece todas essas coisas, né? E falou do que o incomodava e da situação em que ele não conseguiu defender o pai xingou ele quando. E da situação em que o pai obrigou ele a
a fazer parte da revolta e tal, e ele não conseguiu defender o pai xingou ele botou pra fora, né? Botou pra fora tudo que o amargurava. Então, assim, eu fiquei contente com o Floriano, né? A questão é essa, ele tava me irritando, mas eu fiquei contente, porque ele tomou decisões e resolveu questões, assim. E essas duas questões faziam ele parecer uma pessoa encroada pra mim. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Aquela coisa que não cozinha, também não tá cru, fica nem lá nem cá. Ele parecia uma pessoa encroada pra mim. Faltava tomar atitudes. E ele toma essas atitudes aqui. Gostei bastante. E a gente percebe que o Floriano já estava escrevendo a história aqui da família dele. E aqui a gente tem o que eu poderia chamar de metaliteratura, a literatura da literatura, né? Então, é ele escrevendo a história que é contada aqui, praticamente. Eu já vi esses recursos, eu tenho certeza que vocês também, em outras passagens. Outra coisa importante para comentar aqui, o Rodrigo e o Toríbio, eles eram muito próximos, né? Muito próximos mesmo, desde criança. Mas aqui pro final, o Toríbio ficou com raiva do Rodrigo por conta do apoio incondicional do Rodrigo a Getúlio Vargas. O Toríbio, com aquele espírito assim revolucionário e tal, ele era muito crítico de algumas atitudes do Vargas, não gostava dele, achava que ele representava os conservadores, né? Então a elite conservadora, e o Rodrigo não apoiando, né? Então achavam que o Getúlio era um ditador e tal, e o Rodrigo, aos olhos do Toríbio, o Rodrigo estava traindo a causa, né? Traindo tudo que eles acreditavam em termos políticos até então. E eles brigaram mesmo. Então, o Toríbio morreu com eles brigados. Isso foi chato, né? Eu achei chato, assim. Não sei também se teria reconciliação, porque tem gente que fala, mas é só política. Não é só política, não. A depender do que está em jogo, é a questão de caráter e de princípios. Não? Então, não é só política. Não vale a pena brigar por política, porque o seu posicionamento político revela quem você é também. O que você defende, quais são os seus princípios. E por isso que ficou essa situação aqui, que não teve conserto, até que o outro morreu. No mais, os outros personagens, assim, não teve nada de desfecho, nada de revelador, parece que eles estavam num contínuo, não teve nada de novo em relação aos outros personagens. A Flora continuou naquela, né, a traída, a esposa traída, humilhada publicamente, a filha deles, casada lá com o marido, também parece que vivia de aparências, ela parece muito fútil, tal. O outro filho, o Eduardo, comunista, continuou, não teve alteração. O Jango, que é o irmão casado com a Silvia, também eles continuaram na mesma, uma relação ali um pouco melhorada. E o desfecho do Rodrigo Cambará. Então a gente pode entender esta obra como um todo sobre a história da família Terra Cambará. Sim, mas a gente percebe que dos 7 tomos, 5 foram centrados no Rodrigo. Tudo que ele criou, né? A família e tal, depois dele. Então, assim, mesmo contando também a história da família, o centro ainda era o Rodrigo, aqui. Não é como no volume 1, que tinha uma geração, depois vinha outra, e uma geração ia substituindo a outra. Então, teve a história da Ana Terra, depois a história da Bibiana com o Rodrigo, depois a história do Bolívar com a esposa. Então, uma história substituindo a outra, de maneira assim, cronológica. Um depois do outro, uma geração, outra geração, outra geração. Aí quando chega no segundo volume, o primeiro tomo, começa a história do Rodrigo. O Rodrigo já tinha aparecido lá, pequenininho, no volume 1, né, no Continente. Ele já tinha aparecido, ele e o Toríbio. E mais a história deles mesmo começa na parte de O Retrato, né, que é o volume 2. São 2 tomos, e continua aqui no volume 3, 3 tomos, embora também apareçam os descendentes do Rodrigo, os filhos, a história ainda é centrada nele. Então, assim, não é uma história, não é que uma geração, a partir do Rodrigo, a geração posterior a ele não substitui a história dele. Então, assim, as histórias são contadas conjuntamente, sendo que o Rodrigo é o centro. Então, é a história da família Terra Cambará? Mas o centro ainda é o Rodrigo Terra Cambará, que é, sei lá, tataraneto do Rodrigo Cambará,
neto, tataraneto, eu já nem sei, da Ana Terra, então, bem mais distante. Então, perceba que é uma história que começou lá no século, acho que 17, termina em meados do século 20. Eu gostei, é uma saga bem boa, gostei da escrita do Érico Veríssimo, gostei da constituição das personagens, eu achei personagens muito bem feitas, muito bem elaboradas, principalmente o Rodrigo Cambará e o Floriano. O Floriano me pareceu gente que eu conheço, sabe? Assim, pessoas exatamente com essa personalidade, sabe? Com as dificuldades, os conflitos internos, eu achei uma figura bem humana. Rodrigo também, né? Os que a gente conheceu mais de perto. Eu achei personagens muito bem feitas. Então, o que eu tinha para comentar é isso. Me digam quem acompanhou comigo, o que achou, gostou, esperava outro final, esperava mais da obra, né? Considerando 7 tomos, esperava menos. O que achou de ler essa história, da experiência de ler essa história? Eu gostei muito, eu já sabia que eu ia gostar, né? De antemão. Tem obra que mesmo sem ler a gente sabe que vai gostar, né? Essa é uma delas que eu sabia que seria assim. E aí, no segundo semestre de 2023, nós vamos ler, quem quiser, claro, me acompanhar, aqui, Viva o Povo Brasileiro, João Ubaldo Ribeiro. É romance, mas tô ainda, de certa forma, retomando, né, a história do Brasil, porque eu já li vários livros que nos ajudam a entender a história do Brasil, né, em leitura compartilhada. Então, aí, retomando aquilo, mas ainda ficando um romance, porque isso aqui é romance, embora muitas vezes não pareça. Vamos ler no segundo semestre, vídeo todo mês, já fiz a divisão aqui, já comecei a ler, né, já avancei um pouco na primeira parte. Quem quiser ver e acompanhar as informações da divisão de leitura, tá no Instagram, Que Vida do Mundo, e também na comunidade do YouTube. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.